longe e estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando um justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. O que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Tá bom? Eu estou falando sobre esse tema aí. Você pode dizer comigo? Vitória sobre os espíritos malignos. E eu falei sobre esse tema porque eu falo sempre que, primeiro, nem tudo é diabo, né? Tem gente que tem mania que tudo é Satanás, tudo é o inimigo, tudo são os demônios. Nem tudo. Tem coisas que realmente são fatos, coisas, acontecimentos. Nem tudo. Mas grande parte das coisas que acontecem no mundo tem o nosso inimigo. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Você pode repetir comigo? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. O sentido de eu estar ensinando esse estudo não é para amedrontar ninguém. Não é para que as pessoas andem com medo mas o que eu faço? O inimigo então vai me vencer? O tema não é esse. Realmente é para trazer um entendimento, cada um de nós, sobre as forças malignas que estão no mundo atuando. E eu falei que hoje eu dividiria um pouquinho mais nesses 4 principados, potestades. Eu queria mostrar à igreja um pouquinho mais sobre isso. Nós lemos, né? O primeiro versículo foi esse aí. A gente poderia, são 3 versículos, são textuais. Nós podemos ler junto esse primeiro, 1, 2, 3. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os... Eu falei que, com isso, Jesus deu o que para a igreja, irmãos? Quem se lembra? Autoridade. Fala para esse irmão que está do lado, nós temos autoridade. Autoridade de Deus. E a autoridade que Deus deu para a igreja são exatamente essas: expulsar demônios. A Bíblia fala que nós vamos falar em novas línguas. A Bíblia fala também que pegaremos em serpente. Agora, não pega uma cobra na mão, não, porque se ela te morder, você vai morrer. Existem fatos. Eu conheço missionários na África, pessoas também no Amazonas. A gente, há muitos anos atrás, talvez você não se lembre, nós abençoávamos uma irmã que ela trabalhava com os indígenas lá, era irmã do irmão Ari. E a igreja sempre mandava uma oferta para ela, e ela contava muitas histórias, né? De muitas das vezes elas estarem ali ministrando a palavra, ser picada por uma cobra e nada acontecer. Nesse sentido, há a proteção de Deus, porque até mesmo uma serpente, uma cobra que venha te morder, desapercebida, o Senhor vai aniquilar em nome de Jesus. Então, nós vamos pegar em serpente. Se beber alguma coisa mortífera, agora eu vou pegar o veneno e vou beber. Não é assim, não. Mas morre na mesma hora. Nem o leite vai te ajudar. Isso aqui são casos específicos, irmãos. Não, porque o bispo agora pregou, eu vou beber veneno, mulher. Me dá esse veneno de rato. No outro dia, nós estamos fazendo enterro, né? Amen to that? Amém. Ok. E também diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos. Eu acho que chegou a hora da igreja de nós tomarmos posse dessa autoridade. Quem concorda comigo, diga amém. Ok?
Nós temos essa autoridade de chegar no enfermo, de chegar naquele que está passando mal e dizer, receba a cura em nome de Jesus. Essa é a autoridade que Deus tem dado para cada um de nós. Muitas das vezes, nós estamos tão acostumados com a situação que já não cremos, já não profetizamos e deixamos de cumprir a palavra de Deus. Repita comigo, por favor, eu tenho a autoridade de Deus. O segundo versículo que nós lemos foi Efésios 1:3. A Bíblia diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Você pode dizer comigo, com todas. Mas fala todas assim, ó, todas. Porque às vezes a gente acha que é com algumas. A Bíblia está dizendo que Deus nos deu, nos abençoou com quem? Todas. Fala para o irmão, é todas. O que é todas para você? É tudo. Pensou em alguma coisa? Amém? Todas. Você pode dizer comigo, todas as bênçãos espirituais. Então eu tenho que profetizar isso para a minha vida. Agora, essas bênçãos espirituais, elas foram liberadas aonde? Nos lugares celestiais. Ali está escrito. Deus já liberou essas bênçãos. Elas estão liberadas. Tem pessoas que vieram nesse culto hoje, só falta você dar um grito de guerra aí e Deus vai liberar a tua bênção em nome de Jesus. Porque às vezes está travada a nossa bênção. Às vezes a gente ora, e eu dei o exemplo clássico de Daniel. Muitas das vezes a gente só vê aquele exemplo como o jejum de Daniel. Daniel, aquele jejum, como as pessoas hoje em dia dizem, o jejum de Daniel, 21 dias, nada mais, nada menos foi um voto que ele fez com Deus, uma aliança que ele fez com Deus, e falou, Senhor, eu só vou parar com isso aqui na hora que você falar comigo. Enquanto ele orava, enquanto ele jejuava, Deus estava trabalhando. A Bíblia fala que enviou Gabriel, e Gabriel veio para entregar a bênção na mão. Só que a bênção é espiritual. Muitas das vezes a gente fica assim, Senhor, manda a namorada. Não é? Por exemplo, isso é um exemplo. Por que está rindo o obreiro daqui da frente? Não é? Ele olha assim como que nada. Né? Manda, irmãos, essa questão de namorar muitas vezes tem que abrir o olho só. É ou não é? Só os solteiros digam é. Só tem um solteiro? Só tem um solteiro, né? Amém. Tá bom. É por isso, irmão, que a coisa... Jesus manda. Não, meu irmão. Mas isso é outra mensagem, né? Mas as bênçãos já foram liberadas, quem diz glória a Jesus. Agora elas foram liberadas nos lugares celestiais. Agora, terceiro versículo. Vamos ler junto. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde também? Então, a bênção foi liberada aonde? E a guerra é aonde? É lá. Por que a gente está errando? A gente está brigando aqui quando a guerra é contra lá. Por isso que Paulo está dizendo aos Efésios, olha, a nossa guerra não é contra a carne, a minha guerra não é contra o diácono Nivaldo, a minha guerra não é contra você, a minha guerra não é contra o governo, a minha guerra não é contra o sistema econômico do governo. A guerra, lá no Brasil, tem uma guerra terrível agora em relação à candidatura do pastor Marco Feliciano e o pastor Silas e tantas outras pessoas que se envolvem para tentar ajudar. A guerra ali é algo que tem que ser lutado aonde? Nas regiões celestiais. Porque Satanás é ele que está arquitetando tudo isso, porque ele sabe que o fim dele está muito próximo. O inimigo da nossa alma, ele sabe que a qualquer momento, será que tem uma igreja aqui ainda do arrebatamento que crê que Jesus vai voltar? Eu ainda creio que nessa geração, Jesus pode vir pela sua igreja, e eu e você, escolhidos de Deus, nós vamos ao encontro dele. Mas a nossa guerra, ela é grande, porque a nossa guerra também, elas são nas regiões celestiais. Existem 3 céus. Primeiro céu, eu já falei isso, é onde estão as aves, onde a gente enxerga. Você sai por uma manhã bonita, aquele céu bonito, aquele azul, você vê os pássaros passando para um lado para o outro. Agora é a época da primavera, você vai ver isso acontecer demais. Existe o segundo céu, exatamente onde atua essa região celestial. E o terceiro céu,
que a Bíblia fala que Paulo, ele esteve no paraíso e ele viu coisas tremendas. Ou seja, nesses 3 céus, a liberação vem do 3º céu. Mas quando chega no 2º, muitas das vezes tem impedimento. E nós que estamos na região, nesse primeiro nível aqui de situação, muitas das vezes estamos desacordados, não estamos orando o suficiente, não estamos jejuando o suficiente e, acima de tudo, não estamos vigiando o suficiente. Então, o que é que acontece? Nós começamos a lutar aqui nesse realm, que fala no inglês, nessa esfera, quando nós deveríamos lutar lá nas regiões celestiais. Fala comigo, eu preciso aprender a combater. Fala forte, eu preciso aprender a combater nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? E aí, pensando nisso, existem 4 poderes infernais, segundo Efésios 6:12. Diga comigo, 4 poderes. Não brinca com o inimigo, irmãos. Satanás, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. O diabo, ele tem poder. Não fosse isso, nós não veríamos aí casos na macumba, no voodoo, situações de homens aí que operam pessoas assim, ao vivo, né? Nós vemos lá no Brasil, vemos aqui, nós conhecemos e temos conhecimento de muitas coisas loucas que acontecem no mundo arquitetado pelo inimigo da nossa alma. Então, existem poderes, e os poderes que ele atua são esses, principados. Paulo, ele revela, Paulo deixa isso aqui para a igreja, Paulo deixa isso aqui para a gente, Paulo deixa isso aqui para mim e para você. E muitas das vezes nós estamos passando desapercebidos, nós estamos levando isso aqui, passando isso aqui batido, e a igreja chegou o momento de nós acordarmos, de nós clamarmos, de nós pedirmos, Senhor, ajuda-nos, porque a nossa briga realmente, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o governo, não é contra o sistema, não é contra o prefeito de Vini Reiva, de Edgar Town. A minha luta é contra principado e potestade, mas eu sei, Jesus, que toda autoridade o Senhor é derramado sobre a igreja do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Toca nesse irmão e diga, não tenha medo, porque a autoridade, nós fomos revestidos com autoridade. Olha para esse irmão e vê se ele está com cara de revestido. Porque um crente revestido de poder, ele é cheio da glória, cheio da unção. Tem glória aí, irmão? Quem tem glória, dá glória. Amém? Glória a Jesus. Eu sei que é estudo, mas eu não nasci para isso. Amém? Eu gosto de... Desculpa aí. Glória a Jesus. Principados. O que significa? Na palavra grega, arcas. Diga comigo, arcas. E o que significa? Responsáveis de fazer as leis infernais. Vem cá. As leis que foram já, até estão em trâmite nos Estados Unidos. Algumas já foram aprovadas. As leis que estão lutando agora lá no Brasil. Por isso que você vê os pastores, né, que têm se levantado lá, você e eu devemos orar por eles. Se for usar o Facebook, usa para ajudar. Porque sabe por que não quer? Por exemplo, o pastor Marco Feliciano, eu vou falar igual ao Silas, eu tenho divergência algumas com ele, mas sabe por que não querem que ele esteja na posição que colocaram ele? Porque essa posição, quando algo vem em pauta, por exemplo, a PL 122, eu não sei quem está familiarizado com isso, eles têm tentado, né, colocar lá no Brasil, por exemplo, leis homossexuais, né? Homem casar com homem, liberar geral, em outras palavras. Então, se aquilo chega na pauta e está ali presidindo o pastor Marco Feliciano ou qualquer outro pastor, ele tem o direito de chegar e falar, ok, eu vou engavetar isso por enquanto e eu quero que coloque outra coisa. Por que o diabo está lutando? Mas quem promove isso não é aquele Willis, Jean Willis. Um dia eu estava no Twitter com Bola, pastor Júnior Bola, a gente conversando sobre esse tema, e de repente esse Jean, ele entra falando uns negócios lá, e eu falei para ele, meu irmão, amém. Não quero nem dizer o que eu falei, mas amém. Aí o que acontece? Mas não é ele. Não é ele que é o culpado. A questão não são as pessoas. A questão são os principados. Os principados que são enviados por Satanás, que são demônios, que são literalmente o maligno, eles vêm para atacar, eles estão rondando lá a nossa nação para que vire uma anarquia. Por que alguns estados aqui na América, algumas leis infernais já passaram? Elas já passaram porque os principados, elas têm tomado o controle. Por que Massachusetts? Porque essa região aqui do norte
ela é tão atacada? Por que aqui tem tanto voodoo? Por que aqui tem tanta bruxaria? Porque as potestades estão lutando contra esse estado. Mas eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E chegou a hora de eu e você, como igreja, nos posicionarmos como crente e dizer: Satanás, eu tomo autoridade em nome de Jesus. Agora, essa autoridade, ela tem que ser direcionada para a região celeste. Não adianta eu falar: vou matar esse Jean, vou matar o fulano. Eu concordo com o ciclano. Você pode concordar e querer matar quem você quiser, mas se você não orar, nada vai acontecer. Porque arcas, eles são responsáveis. A única coisa que essas potestades fazem é criar leis infernais. São espíritos demoníacos que atuam nas leis com o objetivo de, olha, presta atenção, destruir a moral, a decência e, sobretudo, atacar o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Amém. Arcas trabalha contra nós. Ele trabalha exatamente, são espíritos demoníacos que vêm com leis do inferno, irmão. Leis infernais para atrapalhar. E eu louvo a Deus, por exemplo, lá no Brasil, quantos... Eu era contra antigamente, eu falava: que negócio de crente envolvido com política, que negócio de pastor envolvido, mas hoje eu tive que mudar o meu pensamento, porque hoje eu vejo que são muitos desses crentes que estão lá, que estão aplacando, que estão parando essas leis infernais. Você para pensar. Eu estava outro dia ouvindo um bispo aqui dos Estados Unidos, e ele estava dizendo que antigamente, quando qualquer problema acontecia, eles vinham e quem dava a solução era o povo de Deus. Quando Nabucodonosor ficou louco, sem saber o que fazer, Deus levantou quem? Um homem de Deus. Quando nós vimos a história bem contada aqui pelo missionário André, quando o Egito passou o que passou, Deus levanta quem? Quem tem a resposta para esse mundo? É um homem de Deus, que pode ser ou eu, ou pode ser você. Então, muitas das vezes, você sem entender, nós somos instrumentos de Deus nessa terra, para abençoar essa terra. Agora, os principados, eles foram levantados para levantar leis dos demônios que vêm do inferno para acabar com as nossas vidas. Estavam querendo passar lá umas coisas lá, umas revistas camufladas, falando que é it's okay, né? It's okay, né? Same sex, o mesmo sexo. Nós temos que abrir o olho. Você tem que ver o que o seu filho traz da escola. Eu preciso ver. A gente precisa estar atento, porque arcas está no domínio. Principados estão no domínio. E muitas vezes a gente fala esse versículo de cor e salteado, sem entender que nós estamos direcionando a demônios. Tem gente que fala que o principal, como está falando da Joana. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra Joana, Cremildo e Crameclebe. Não, meus irmãos, nós estamos realmente lutando contra demônio. Diga comigo, a minha luta é contra Satanás. E a igreja do Senhor, porque a gente, fica tão preocupado, eu quero reteté, eu quero dar glória, eu não tenho nada contra isso, eu creio numa igreja pentecostal de fogo, mas se a igreja não tomar posição e se posicionar, Arcas vai querer dominar cada dia mais. E se não se abreviasse aqueles dias até os escolhidos, eles iriam perder. Eu coloquei esse caso bíblico, onde os presidentes e sátrapas deram uma ideia ao rei Dario para que durante um espaço de um mês ninguém fizesse nenhuma petição a nenhum deus ou homem que não fosse o rei, pois caso contrário tal pessoa seria lançado na cova. Quem foi esse homem? Quem? Eu. Os presidentes, os sátrapas tiveram uma ideia do demônio. Por quê? Porque Daniel 3 vezes orava a Deus.
3 vezes ao dia, ele ia para a sua janela e orava ao seu Deus. Apesar de estar afastado, distanciado lá do seu povo de Israel, ele estava num lugar que não era dele, que muita gente às vezes usa o argumento, não, que eu estou fora, é que não estou no Brasil, e isso e aquilo. Local, geográfico, não tem nada a ver com isso. Aonde eu e você estivermos, pode estar aí até o inferno, mas se você ora ao Senhor, Ele vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Fala para alguém bem no olho, bem fala, Deus está contigo. Então, essa lei aqui, que foi criada, não foram os presidentes e sátrapas. Isso aí foram os quem? Os principados. Segundo, potestades. Essa palavra grega, exousias. Diga comigo, exousias. Fala mais forte, exousias. O que significa? São espíritos imundos e iníquos. Espírito, diga comigo, são espíritos. Fala mais forte, são espíritos imundos e iníquos. Quem são? São espíritos demoníacos que atuam diretamente na vida das pessoas, tomando posse de quem? O demônio toma posse de corpo. Aliás, ele precisa de um corpo para se manifestar. O demônio, eles vivem vagando. Igual, já viu mosca? Ele fica olhando. Quando ele encontra um corpo, fala, é esse corpo. E aí ele entra como ele quer. Dependendo do que espírito que ele é, se é de miséria, já viu gente que do dia para a noite fica miserável? Você já conheceu pessoas, ou só eu, que da noite para o dia fica com espírito de Maria Mulambo? Não gosta mais de tomar banho. As unhas crescem. Não, é porque é a moda. Já viu gente aí que você passa na rua com correntes assim, irmão? Eu estava vendo a foto daquela menina, como é o nome daquela que morreu? Winehouse. É bom você ficar aí que você me ajuda muito. Winehouse, o que acontece? Eu vi 3 fotos dela. No começo, durante a carreira e o final da vida dela, bem raquítica, magrinha. Morreu de uma forma terrível. Mas não é ela. Eram os demônios, a droga, o álcool é um demônio, porque o demônio ele vai de geração em geração. Existem demônios que estavam na nossa família no passado, que eles vêm e ficam querendo rondar. Eles voltam 20 anos mais na frente para procurar, deixa eu ver se essa família está na igreja mesmo, porque senão eles entram, irmãos. E quem já foi livre tem que ter muito cuidado, porque se ele encontra e vem, vê a casa adornada, é isso que a Bíblia fala, vê que está ali, que tem um espaço, ele fala, ele entra, não entra? Não entra. Ele dá um freio, volta e traz 7 mais fortes do que ele. E o postreiro estado daquela pessoa vai ser muito pior. Se o cara era drogado, agora ele vai ser drogado, mulambento, ele vai ser chechelento, ele vai ser tudo que é ento, ele vai se arrebentar todo por causa de um demônio, mas esse demônio se chama potestade. Então quando a gente fala, a minha luta não é contra a carne, oh, aleluia, nem contra sangue, mas contra principado, potestade, você tem que ver o que você está lutando. O que nossos filhos estão lutando nas escolas. Hoje em dia, ter filho na escola é uma coisa terrível. O pai e a mãe, nós temos que andar na presença de Deus para ter autoridade, para que o inferno não possa tocar na nossa família. Quantos lembram do endemoniado gadareno, Marcos 5, do capítulo 1, do versículo 20? Quem lembra do gadareno? Quem era o gadareno, irmãos? Vivia onde? Cemitério. Isso é lugar para alguém viver? Imagina alguém chegar para nós, bispo. Estou me mudando. De onde você mora? Estava morando em Catema e agora decidi viver aqui em Vineyhaven. Mas aonde? Ali na tumba 13, na ala 10, na catacumba 2. É o meu lugar. É isso. Imagina você passar aqui e ter um gadareno lá dentro. Ali não seria gadareno, ele seria vineyardeno, né, de Vineyhaven. Olha lá, olha o endemoniado, e ninguém fazia nada. Quantas vezes a gente passa por um mendigo? Imagina, eu acho uma vergonha aqui na América, o cara está ali com aquele negócio pendurado, I work for food.
eu trabalho por comida. Aquela pessoa está ali porque tem um demônio prendendo ele. Porque num país desse, que recebe imigrante como nós, e nós somos gente, por que um americano vai estar, I work for food? Demônio, fala comigo, demônio. Por isso, uma vez eu estava abrindo, eu trabalhei num lugar como o McDonald's. E eu que fazia a abertura de manhã. 6 da manhã, a gente estava limpando lá, de repente, alguém chama Heber, que é o meu primeiro nome. É nisso que eu me escondo. First name. Heber, yes. Tem uma pessoa aqui que não quer sair. Eu fui lá fora, que precisava limpar as mesas do lado de fora, isso lá na Califórnia. E aí eu cheguei perto assim, eu falei, can you please move? Eu falei, would you please move? E aquela pessoa chechelenta, feia. O cobertor parecia a própria capa do Batman, na terceira fase, quando atiraram nele, e o Hulk pisou em cima. Aquela coisa suja, arrebentada, e aquele mendigo lá, todo arrebentado. E começou, Jesus, logo pela manhã. Aí eu falei, sabe o quê? Eu comecei a falar, nome de Jesus, capeta do cão. Porque uma das vantagens é essa. Os demônios entendem tudo quanto é língua. Eu não falei inglês, não, get out, devil. Eu falei, não, sai, demônio. E os hispanos ficavam olhando, o que estás falando? Eu falei, eu estou echando fora o demônio. Eu estou expulsando fora. Eu falei, sai, demônio, em nome de Jesus. Sai, capeta. Saiu, meu irmão. Era o que estava escondido ali? Demônio. O meu pastor lá da Califórnia, um dia ele está pregando, acaba o culto maravilhoso. De repente chega alguém assim, e olha nos olhos dele, eu venho aqui nesse lugar, porque acabou o seu tempo. E pá, e falou, destruir, a igreja acabou. E começou a falar um montão de coisa. Aí eu do lado, obreiro novo, assustado, falei, meu Deus. Falei, acabou a nossa vida agora, a igreja. Jesus, tem misericórdia, cobre o teu filho com o teu sangue. E aí o pastor Paulo Rosa olhou bem assim para a pessoa e começou a rir. Falei, ai, Jesus, pirou já. Já acabou mesmo, que já está rindo. E de repente ele vira assim e fala, começa aí e fala, Satanás, tu és mentiroso, hein? Porque tudo que tu falas acontece ao contrário. Então, toda a maldição que você veio trazer aqui, eu sei que vai reverter em bênção. Sai dele! O cara caiu assim no chão. O cara veio do México para trazer essa palavra, foi livre e aceitou a Jesus e ficou ainda um tempo lá na casa de recuperação. Potestades. Então, são espíritos. O jovem possesso, né, que se queimava, jogava no fogo. Cair no fogo é bom, irmão? Só maluco que gosta. Babá, isso não é bom. Então, são demônios e são potestades. E hoje em dia nós temos o homossexualismo, lesbianismo, terrorismo, suicídios, loucura. Tanta gente doida que do nada parece que fica maluco. São 5:30 da tarde, graças a Deus. Tem gente que fica doida. Dá um cutucão aí, o pastor Zé Carlos, aí e diga, Deus é fiel. Né? Cutuca esse irmão que está aí do seu lado, Deus é fiel. Loucura. Tem gente que fica louco, irmão. Mas são demônios. Suicídio, esse rapaz agora já tinha o nome certo, Chorão. Morreu. Morreu de quê? Chorão. Mas foi ele que morreu? Não. Demônios. E a primeira coisa que o demônio faz é afastar a pessoa do ambiente, da sociedade. Por isso que é muito perigoso pessoas que ficam aisladas, e não assim, isoladas, que se ilham num lugar, não quero falar com ninguém, eu não quero saber de ninguém, me deixa quieto. São sintomas. Pessoas que entram em depressão, pessoas que começam a desenvolver esse tipo de atitude na vida, a gente tem que começar a perceber, orar e pedir a Deus, Deus, o que está acontecendo? Porque pode ser ou não tem em todos os casos, é isso, mas pode ser que Soujas está tentando atacar a vida daquela pessoa, e a igreja do Senhor é a única que tem condição de libertar esse tipo de pessoa. Eu e você temos autoridade. Por isso que eu li primeiro o versículo, que a igreja do Senhor tem autoridade. Fala para alguém, eu e você temos autoridade do Senhor. Príncipe das trevas, eles controlam as trevas deste mundo. Olha aqui que 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está em quem? O mundo está em quem?
Pode falar, irmão, está na Bíblia. Olha ali, ó, lê lá. O mundo está em quem? Essa terra aqui, meu irmão, deixa eu te falar. Infelizmente, Satanás, ele está aí, ó, fazendo o que quer. Porque o mundo jaz no maligno. Mas eu e você, a Bíblia fala o quê? Somos de Deus. Você nunca já viveu isso, não? Alguém assim fala, ai, você está num ambiente, de repente alguém fala, os capetas, né, se desenvolvem ali, de repente, aí alguém fala assim, ó, você tem uma luz diferente, você tem uma luz, um brilho. Olhei para aquele evangelista, um brilho, né, uma luz. Essa luz aí, eles não querem admitir, nós somos nascidos de Deus e nós somos de quem? De Deus. A Bíblia fala que Deus, ele acompanha com o seu olhar o justo. Aonde eu ando, ele está me olhando. Sabe por que o mal não chega até você? Não é porque eu e você somos maravilhosos, é porque o olhar de Deus está sobre os. Você anda para cá, ele está sobre você. Você vê, a galinha de 20 anos atrás veio brotar aqui. Alguém diga glória a Deus por esse testemunho. E quando vem completo, vem até com huevos. Alguém diga glória a Jesus. Chegou 2 lá mortas lá em casa. Será que é desse abatimento? Glória a Deus. Amém. E eu que comi então. Hã? Você pode dizer glória a Jesus? Há um controle, irmãos. Cosmotrapos, diga comigo, Cosmotrapos. Ele domina as trevas. E eu estava lendo, eu gosto de ler, Daniel 1:13, você conhece, eu falei semana passada, mas eu gosto dessa história de Smith Wigglesworth. Ele foi conhecido como o apóstolo da fé, e diz que ele viu um espírito de enfermidade em uma cidade. A Bíblia fala que ele veio para fazer um congresso, isso aí tem 200, 300 anos atrás, e ele chegou naquela cidade e, de repente, ele fez ali o seu seminário, ele era usado em milagres, e não aconteceu nenhum milagre. Imagina Benihim no estádio, onde todo mundo vai para ver um milagre, e sair todo mundo, o que menos sai aleijado, todo arrebentado. O cara chegou curado, sai com dor de cabeça. Chegou morrendo, aí já tem um velório dele no outro dia. Aí ele falou, uau, o que está havendo? E aí, quando ele foi orar, diz a história que ele foi elevado aos céus em espírito, e ele viu um espírito de enfermidade que estava sobre aquela cidade. Isso aí são os cosmotrapos, que eles ficam sobre um lugar. Eles invadem uma região. E naquela região, ele coloca aquilo que ele quer. As trevas vêm, eles vêm aqui, por exemplo, sobre a ilha agora, olha, nós estamos dominando aqui. Aí vem o tipo de demônio que quer dominar. E se a igreja não se posiciona, se a igreja não toma atitude, aquele espírito vai aumentando, de enfermidade passa para outro, que outro e outro, porque cosmostrapos, eles controlam as trevas desse mundo. Mas a Bíblia fala que a igreja, eu e você, nós somos a luz. Aonde tem luz, treva não pode dominar. Se eu e você somos luz, as trevas não podem dominar. Amém, meus irmãos? Então, você tem que prestar muito bem atenção e pedir a Deus sempre discernimento e falar, eu sei que esse mundo está no maligno, portanto, mas eu entendo que eu sou de Deus. E eu termino com isso. As hostes espirituais da maldade, pneumáticas, ponérias. Esse aí até o nome já é funny. Diz que são aqueles demônios das religiões do mundo. A missão deles é cegar o entendimento das pessoas para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O pneumáticos ponérias são essas religiões que tem por aí. Testemunho de Jeová, mormons, os muçulmanos, a nova era, o satanismo e tantas outras falsas religiões que estão invadindo o mundo. Os muçulmanos são os que mais crescem hoje, né? Muitas das vezes a gente fica orgulhoso, não, nós somos crentes. O Brasil, né? Quantas pessoas ali, mas nós sabemos que existem religiões falsas que estão dominando o mundo por completo.
Os muçulmanos estão crescendo de uma forma terrível e nós precisamos combater, porque Deus, Ele não tolera idolatria, Deus não tolera, Deus não divide a sua glória, ou é Deus ou é Deus. Deus, Ele não coloca eu no meio, ou não, ore a mim, não tem que orar para Tenório, tem que orar a Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens que se chama Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então, o que a gente precisa aprender? Que pneumáticas ponérias, eles atuam ponérias. O que é pneumática ponéria? Ele atinge, são demônios que querem criar religiões. Religiões. Presta atenção aqui, irmão. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque é por isso que tantas falsas religiões estão acontecendo. Aqui mesmo, perto de nós, há uns anos atrás, surgiu um pessoal que ficou maluco. Eles diziam que iam para o céu e voltavam. Iam. Um dia um amigo meu passou aqui e falou, eu conversei com o ciclano, e o ciclano me falou que o Mengano estava no paraíso hoje pela manhã. E infelizmente tem pessoas que vão para isso. Criam-se umas coisas, adorações a anjos. Tudo isso é pecado, tudo isso aí, pneumáticos ponérias. São religiões falsas. Eu quero que, por favor, um pastor aqui me abra em 1 João 4, de 1 a 3, e vocês leiam isso aí bem alto. Empreste esse microfone ali, o pastor Zé Carlos, o pastor Nerivaldo. 1 João ali, 4, de 1 a 3, nós já vamos terminar. Tem o exemplo do mágico e falso profeta Bar Jesus, em Atos 13, de 6 a 12. Bar Jesus, em Atos 13, de 6 a 12. Depois vocês leiam, vocês vão ver o que está acontecendo aí. Leia aí, por favor, pastor Zé Carlos, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo de 1 a 3, para entendermos quem são essas hostes espirituais da maldade. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Não deis crédito ao quê? Qualquer espírito. Não é qualquer espírito, ok. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, se não professa Jesus Cristo, não é de Deus. Se tem algo a mais do que Jesus Cristo, não é de Deus, irmãos. Geralmente, as falsas religiões, elas começam com um sonho que a pessoa tem, ou com uma visão, vem um anjo que aparece para ele. É da mesma forma, se você pegar, é que eu não tenho tempo de entrar em seitas e heresias com vocês, pois isso aí é uma matéria à parte. Seitas e heresias. Da forma que começa, como começa, por que começa. São espíritos. Então, leia 2 Pedro, por favor, 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, a Bíblia fala por si própria. Tantos versículos que a gente poderia ler aqui, né? Fala sobre heresia, que fala, é um versículo na palavra de Deus que fala, inclusive, que nos últimos dias as pessoas iam proibir casamento, as pessoas iam proibir comida. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está ali para nós. E, às vezes, a gente fica enganado porque quer. São coisas encobertas. Mas a igreja, por isso que a igreja precisa ler a palavra de Deus. A igreja do Senhor, irmãos, ela não deve ser guiada por movimento, por nada. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Eu tenho esse culto aqui há 10 anos. Né? É o culto que, ao meu ver, devia estar igual domingo, cheio aqui. Porque este é o culto que leva a pessoa para o céu.
Esse é o culto que forma o caráter da pessoa para entender e ver com que tipo de coisa que está. Eu tenho visto aqui mesmo na ilha, nós como igreja precisamos trabalhar. Nós como igreja. Eu vejo que aqueles 2 pares de jarras estão atacando a ilha. Bate nas portas, entram na casa. E na minha casa não entra, me desculpa. Não é discriminação. Eu não posso permitir que um pneumáticas ponérias entre na minha casa. Porque quando eu abro a porta da minha casa para a falsa religião, não, porque é um ser humano, meus irmãos, a nossa luta não é contra ele, não, mas é contra aquilo que está dentro dele. Coisas falsas. Eles vêm com coisas lisonjas para enganar a mente das pessoas. Eu fiquei bobo de outro dia ver uma pessoa que era crente e agora está envolvida com uma falsa religião. Eu falei, como é que pode uma pessoa negar a fé? Como é que pode uma pessoa deixar Jesus? Isso é falta de Deus, isso é falta de conhecimento da palavra, isso é falta de entender a palavra de Deus. Não é glória a Deus, não é aleluia. Não é só isso, não. Nós temos que ser formados na palavra e estar realmente ali sedimentado nessa palavra. Nada mais do que isso. Porque muitos falsos profetas, muitas heresias, muitas coisas vão tentar entrar no final dos tempos e vai enganar a muitos. Eu estava vendo agora, há um pouco tempo atrás, aquele homem que disse que era Jesus. Quanta gente seguindo aquele homem. Só faltava cantar a música do Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. Só faltava isso. E tem gente, irmão, que começa a olhar aquilo e aquilo não é normal. É isso que eu quero falar aqui e terminar. Isso não é normal. É hora da igreja reagir. É hora, eu e você temos que reagir. É hora de pregar a palavra de Deus. É a hora de entrar pelas casas e dizer, só Jesus pode resolver o problema da tua família. Só uma pessoa que se posiciona poderá ser salvo e salvar a sua família. Chegou a hora, irmãos, de nós pegarmos e catarmos os nossos filhos e falar, olha, segue esse caminho, porque esse é o único caminho. O único caminho que leva o homem ao céu é Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, por gentileza. Leia na sua casa Atos 13, 6 a 12, semana que vem é Santa Ceia. Nós não teremos tempo de estar ministrando sobre esse tema, mas eu vou continuar em 2 semanas. E nós precisamos, em nome de Jesus, estar com nossos olhos bem atentos e pedir a Deus que nos dê vitória sobre os espíritos malignos. Fecha os teus olhos. Curve a sua cabeça, porque eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que a fortaleza de Deus venha sobre a tua casa. Eu quero pedir que a fortaleza de Deus venha sobre você. Chegou a hora de você se posicionar. Eu não posso me posicionar por você. Eu posso te ensinar e você vai fazer segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas é hora de nós, como igreja, nos posicionarmos. As potestades, os principados, os príncipes das trevas, cosmos trapos, exoucias, arcas, todos esses demônios que estão dominando neste mundo, como a Bíblia fala, que esse mundo jaz no maligno, mas que nós somos nascidos de Deus, Satanás não pode nos tocar. E é essa certeza que nós temos que sair aqui nessa noite, acreditando, Deus, eu quero estar na tua presença. Cobre a minha família. Nessa noite pode ter alguém aqui que está dizendo assim no seu coração, Deus, eu quero ser usado nesses últimos dias para ganhar almas para Jesus. Eu quero sair dessa igreja hoje e quero usar o telefone, nem que seja para ligar para o Brasil, mas para dizer, olha, eu aceita Jesus como Salvador. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O mundo aí, as pessoas estão encontrando muitos caminhos, mas só há um caminho, Cristo Jesus. Final de semana nós vamos ter o Marta Vinha para Jesus, nós estamos preparando o panfleto, nós vamos estar evangelizando, mas é muito mais do que isso. Se a gente evangelizar, mas não clamar e pedir, Deus, repreende esses espíritos que estão aqui sobre a ilha, nada vai acontecer. Sabe por que Deus está começando a abençoar a sua vida? É porque
Esse foi um mês que nós declaramos aqui na igreja, o mês do clamor. Nós estamos clamando, muitos estamos jejuando, pedindo a Deus, Deus, rompe tudo aquilo que estava travado. E nós vamos ver as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Quem crê assim, levanta a sua mão aí, Pai. Aqui está o teu povo, a tua igreja, e nessa noite, nós profetizamos sobre cada um deles. Pai, que esta palavra possa entrar em cada coração. Oh, Pai querido, não permita que o inimigo da nossa alma, amanhã ou hoje mesmo, venha roubar essa palavra de nenhum coração nessa noite. Mas que essa palavra possa cair em terra boa. Pai, que tenham corações aqui, que sejam corações preparados. Deus, existem muitos desafios lá fora. Existem muitas coisas lá fora. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu e você, como igreja, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Protege nossos filhos. Livra a minha vida, a minha família de toda a retaliação do diabo, de toda a macumba, de todo voodoo, de todo olho grande, de tudo aquilo que foi feito na encruzilhada. Eu repreendo agora na autoridade de Jesus, seja que seja feito aqui ou lá no Brasil, encruzilhada, na minha vida, na vida de alguém aqui. Eu repreendo e coloco o sangue de Jesus agora, em nome de Jesus. Todo olho grande, toda inveja, todo espírito contrário, todo espírito de divisão que estava querendo dominar a ilha, todo espírito contrário vai saindo agora na autoridade do nome de Jesus. Toda apostasia, ó Pai querido, quantos estão esfriando na fé, quantos estão deixando a Jesus, quantos que estão se afastando de Ti, eu repreendo agora junto com a Tua igreja, e nós falamos aí às regiões celestes. Se há algum demônio alojado, se há alguma entidade, se há alguma coisa tentando travar a bênção das igrejas e da igreja do Senhor nesta ilha, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém aqui, irmão, ocultismo, pessoas que estão ligadas com sorte, com zodíaco, se tem pessoas aqui que estão sendo manipuladas por signos, por qualquer coisa, nós vamos repreender agora na autoridade do nome de Jesus. Pêndulo, oh meu Deus, nós vamos repreendendo agora em nome de Jesus. Se alguém tem na sua casa alguma coisa, Deus, ou que te desagrada, como fala em Deuteronômio, coisas, Senhor, que servem a coisas pagãs, Senhor, ilumina a mente desse servo teu aqui nessa noite, para que ele possa chegar em casa e jogar fora. Ora bagada chora bagadarababai. Será que tem crente aqui que está entendendo? Mas esse ambiente aqui dessa igreja hoje está livre para Deus liberar a bênção sobre cada um de nós. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus. Eu vejo Deus lutando, anjos do Senhor lutando nas regiões celestes nesta noite, e indo dando a tua vitória na tua casa, na tua família. Você que tem um pai que não é crente, você que tem uma mãe que não é crente, você que tem um filho que não é crente, você que tem uma filha que está afastada dos caminhos do Senhor, você que tem uma esposa, um marido. Nós temos tantas pessoas, eu estava vendo online aí no Brasil, na Europa, as pessoas que assistem o programa aqui. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, na tua casa, na tua vida, na tua família, todo espírito de Maria Mulambo, todo espírito de Zé Pilantra, eu repreendo na autoridade em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito nesta ilha. Oh meu Deus, pessoas que estão adictas, pessoas que estão viciadas no crack, na droga, na cocaína, na heroína. Oh Deus, levanta homens e mulheres. Deus, tu entregaste essa autoridade à igreja. Essa autoridade foi entregue à igreja. Livra cada irmão aqui da retaliação do inferno agora, porque Satanás trabalha no coração, Satanás trabalha na mente de muita gente, Satanás fica querendo trabalhar lá no oculto. Todo oculto agora vai saindo por terra agora, em nome de Jesus. Pessoas que estão constantemente com dor de cabeça,
Tu és livre agora em nome de Jesus. Pessoas que constantemente sentem dores no corpo, tu és livre agora, em nome de Jesus. Pessoas que constantemente sentem anormalidade, Senhor, da vida, muitas das vezes não consegue, é no estômago, é na coluna. Agora libera a cura em nome de Jesus. Irmão, nós temos que gastar tempo na presença do Senhor. É hora da igreja tomar posse da autoridade que Deus nos entregou. Deus nos entregou autoridade. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você tem autoridade de chegar na tua casa e repreender o mal, repreender o maligno. Satanás está lutando contra a minha vida, está lutando contra a minha família, está lutando contra a tua família. Mas eu tenho uma boa notícia: ele vai perder em nome de Jesus. A igreja posiciona e vai dando glória. Oh, aleluia, aleluia. Todo espírito de temor, todo espírito que estava vindo com os amonitas e os moabitas contra Josafá, agora eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Coisas de herança que foram deixadas de familiares, eu repreendo agora no nome de Jesus, na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Não aceite, porque meu bisavô foi, é porque minha bisavó foi, é que meu pai foi. Todo elo com o passado é quebrado. Assim, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nós somos nova criatura. Toca nesse irmão, dá a mão lá no alto, por gentileza. Você vai repetir comigo: nós somos nova criatura. Isso aqui não é um show, irmão. Isso aqui você está falando isso em nome de Jesus. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Todo acidente que queria ser provocado contra a minha vida, a tua vida, é cancelado. Todo problema, toda situação que foi criada agora é derrubada e derribada na autoridade do nome de Jesus. Chegou a hora de vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Teria alguém aqui que ainda fala em línguas? Solta a mão desse irmão. Seja livre para falar em línguas estranhas. Fale. E a Bíblia diz: falarão novas línguas. Fale línguas. Se bispo, eu não falo em língua, então dá glória a Jesus. Mas levanta a tua mão e adora a Ele. Te agradecemos, Deus, mais uma noite, porque podemos estar na tua casa e ser impactado com a tua palavra. Você que está nos assistindo pela internet, que vai assistir pela televisão, se não tem a Jesus Cristo como Salvador, aceite Jesus aí na tua casa. Se você acha que alguma dessas coisas está fazendo parte da tua vida, nós aqui, a igreja que cresce, nós as repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Onde quer que você esteja agora, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos dado a vitória.